pessoal, tudo bem? A professora veio para falar um pouquinho para vocês sobre o iluminismo, como uma devolutiva, né? Deixar bem claro quais foram essas ideias, tá bom? Então nós vamos começar, tá? Então, o iluminismo, né, que vem de luz, de iluminado, foi um movimento que acontece na Europa, século XVIII, onde ideias tão fantásticas, tão diferentes para a época, começam a surgir. Então, ideias em relação à política, em relação à sociedade, em relação à economia. E elas foram ideias tão iluminadas, né? Que vai contra uma sociedade da época. Então, são ideias que a gente fala assim, como que uma pessoa, né, daquele momento, né, que foi foram os filósofos, pudessem pensar de uma forma tão diferente, né? Como que estava a política, a economia, a sociedade na Europa nesse momento dessas ideias, né? Era os governos absolutistas, eram os reis absolutistas, que tinham em suas mãos todos os poderes. E o povo era oprimido, né? E falava que tinha o sangue azul, que era diferente, governava, era pela vontade de Deus, né? Que é o teocracismo, né? Então, tem toda uma questão em cima desse poder dele, né? Cheio de luxo, enquanto o povo padecia, né? E aí surgem esses pensadores com ideias tão diferentes, tão brilhantes, né? Que ficou conhecido como o século das luzes, né? E Paris, por ser o berço, né, muitos filósofos franceses, né, ficou como a cidade de luz, né? Então, olha como essas ideias fantásticas que a gente vai conhecer um pouquinho, tá bom? Então, os pensadores iluministas, eles iam pela razão, eles iam pelo raciocínio, por aquilo que realmente conseguia falar e provar, né? Toda a explicação que eles buscavam era em cima racionalmente, em cima da razão, né? Então eles batiam de frente com as questões da Igreja Católica, com as questões dos privilégios da nobreza e o próprio poder do rei absolutista, né? Então eles vão propor uma nova sociedade, uma nova estrutura de sociedade, né? Na verdade, então eles defendiam o que, gente? O direito do homem, né? O direito do ser humano. E essas ideias, assim, foram tão fascinantes, tão importantes, que elas perduram até hoje, tá? Como a gente vai ver. Então vamos lá, os principais pensadores iluministas, né? O John Locke, maravilhoso, né? Ele falava assim: todo homem nasce livre. Ao nascermos, nós nascemos todos iguais. Por que com o passar do tempo há essa desigualdade tamanha? Então ele falava que todos defendia que todos os homens nascem livres e têm que ter os mesmos direitos, né? Inclusive o direito à propriedade. E essas ideias vão ter o apoio da burguesia, porque a burguesia queria expandir os negócios, mas ela não era nobre, não tinha privilégios, né? Então, ela também queria aumentar aí a questão do seu comércio, né? O Voltaire, ele ataca direto o rei absolutista, ele ataca esses privilégios, ele ataca a própria Igreja Católica, né? E ainda acusa de ser responsável pela ignorância do povo, porque detinha todo o conhecimento nas suas mãos, né? E povo ignorante, né, é facilmente explorado, facilmente governado, né? Então o povo vivia numa ignorância de uma situação terrível, né? De uma vida muito difícil. E ele coloca, então, que a ignorância do povo era responsabilidade da igreja, desses nobres que só queriam privilégios para ele, porque quem pagava os impostos era o povo, né? Camponeses, artesãos.
Esse era que mantinha todo esse luxo da nobreza, esse luxo da monarquia, né? Então, quer dizer, imagina uma pessoa, imagina vocês lá no século XVIII, em meio a um rei absolutista, uma monarquia intocável, surgiram essas ideias. Então foram ideias brilhantes, pessoal, tá? O Montesquieu, as ideias perduram, né? A proposta dele de dividir, porque o poder nas mãos de um só é muito perigoso, né? A pessoa que tem muito poder nas mãos, ela acaba oprimindo aquele que não tem poder nenhum. E o Montesquieu fala assim, não, o poder tem que ser dividido. Tem que ser dividido e cada um, em harmonia, trabalhar para o bem comum. Então, a ideia do Montesquieu era dividir o poder em executivo, legislativo e judiciário. Olha que maravilha, né? O que perdura até hoje, inclusive no Brasil. Então, ideias do Montesquieu, ideias iluministas, filósofos iluministas. Tá dando para entender, pessoal? Tá? O Rousseau. O Rousseau foi o único que, naquele momento, queria um governo democrático. Né? Ele dizia que todo homem era bom por natureza. Mas quem corrompia o homem era a sociedade. Olha as ideias do cara, gente. Né? Maravilhosa. Então ele não queria, porque os demais queriam uma monarquia diferente, não queria o absolutismo. O Rousseau, ele queria um governo democrático. Ele falava que todo mundo era bom. Quem acabava com as pessoas era a própria sociedade, que o corrompia, né? Então, gente, olha essas ideias. Por que foram conhecidas como ideias iluminadas, né? Os iluministas, porque eram ideias fantásticas, né? Diferentes, né? Então, hoje a gente fala muito da empatia. Então, olha, colocar-se no lugar do outro. Olha que fascínio essas ideias. Né? Século XXI. Estamos aí, é claro, com muitos problemas. Né? Eu imagino que um desses filósofos aparecesse hoje no século XXI. Né? O que ele faria com tanta informação rápida, né? Mas com tanta desigualdade, com tantos problemas, né? Com tantas questões. Né? O que será que eles falariam? Né? Porque as informações circulam muito rápido. E essas ideias todas deles, eles escreveram, registraram, né? Então é fascinante, né, gente? A história é fascinante, né, gente? E essas ideias chegam no Brasil. E chegam no Brasil através de quem? Dos ricos, dos filhos dos fazendeiros, dos ricos do Brasil. Mandavam seus filhos estudarem na Europa, como até hoje, né? E eu fico assim, felicíssima, porque eu tenho alunos que pensam em fazer intercâmbio, é isso daí. Mas para a época, quem que ia estudar, fazer faculdade na Europa? Os filhos dos grandes fazendeiros. Mas jovem, vocês já viram. Jovem está aberto a aprender coisas novas, né, gente? Vejam só vocês, né? Que fascínio, né? Hoje eu estava olhando as atividades que vocês entregaram. Que coisas maravilhosas que vocês estão produzindo, né? Superando esse momento de estudo tão diferenciado, estudo remoto, né? Então vocês têm uma facilidade imensa com o que é novo, né? Enquanto que para a professora a gente tem que procurar muito, né? Superar muita coisa, né? Que a tecnologia a gente esbarra. Mas vocês, assim, para o novo, eu fico muito feliz de ver essa competência, realmente, tá? E esses jovens, diante dessas novas ideias lá na Europa, acreditaram nelas. E quando terminaram a faculdade, vieram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, o que tinha no Brasil? Escravidão. Desigualdade lá, assim, batendo, né? E
começam a fazer o maior barulho aqui no Brasil, né? Tanto é que vai ter Inconfidência Mineira, 1789, que queria o fim de privilégios e que queria diminuir os impostos, todos com influência das ideias iluministas, tá? Só 100 anos depois, né, 1789, 1889, que o Brasil vai proclamar a República, que acaba com a monarquia. Dentre as principais ideias iluministas, dos Inconfidentes, estava o fim do colonialismo, né? Fim do absolutismo, substituição da monarquia pela república, que era o que eles queriam, a liberdade econômica, que é o liberalismo, que era já a ideia da burguesia, dos grandes comerciantes, tá? Liberdade de pensamento, liberdade religiosa, né? Então, olha como que chega no Brasil. E eles vão fazer um barulho grande aqui no Brasil, viu, pessoal? Essas ideias. Então, essas ideias, elas contagiaram o mundo, né? Se nós estamos no século XXI, nós estamos falando das ideias do Montesquieu. Você pega o Rousseau, né? Que fala que todo homem é bom, né? O que acaba com o homem é a própria sociedade, quer dizer, cada um tem que fazer a sua parte. Eles falam muito da questão do caráter, que você tem que, as tuas ações têm que ser de acordo com o que você pensa. E muitas vezes não é assim, né? A pessoa fala uma coisa, mas tem outra atitude, né? Ou seja, não representa nada, né? O exemplo é um horror. Então não adianta só ficar na fala, né? Tem que também vivenciar, tá bom? Então, pessoal, o que nós vimos hoje? Vimos lá que foi um movimento europeu, século XVIII, ideias fantásticas, ficaram conhecidas como ideias luz, século das luzes, cidade luz, Paris, tá bom? Depois vimos os pensadores, né, o fundamento deles que era em cima da razão, em cima do raciocínio, as ideias defendidas de cada um, e essas ideias chegam ao Brasil, tá bom? Então era o recadinho que a professora tinha para falar com vocês hoje. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho para o entendimento melhor de vocês, tá bom? E como sempre, né? Professora com muita saudade, tá bom? Que isso passe logo, que logo a professora volta da aula olhando para os olhos de vocês, se arrepiando como sempre nas minhas aulas, né? Porque o dia que eu não me emocionar dando aula, eu posso aposentar de vez. Então eu me emociono da aula para vocês, viu? E fica aqui o meu beijo para vocês, tá bom? Tchau!